E se o mais rápido dos deuses do Valhalla enfrentasse o maior campeão das Olimpíadas e mais rápido dos humanos em uma luta até a morte? Isso é Hermes vs Milon de Crotona, a primeira luta de guerra do Valhalla em minha homenagem a Shumatsu no Valkyrie. E nesse primeiro vídeo de uma série de vídeos sobre todas as 13 lutas de guerra do Valhalla, irei contar a experiência de escrever esse momento do torneio, contar mais das minhas ideias para os personagens e outras curiosidades também. Mas antes de tudo isso, leia minha novel, O Guerra do Valhalla, para estar por dentro dos vídeos. Deixarei o link no comentário fixado. Também, cogite se tornar membro assim como o Marcelo e o Adam, que podem escolher uma análise de personagem ou obra aqui do canal. Sem mais delongas, vamos ao vídeo. Ideia do torneio. Acho justo começar falando como surgiu a ideia do torneio e de todo o Guerra do Valhalla, ou como era conhecido antigamente o Shumatsu no Valkyrie. Tudo começou no meu servidor, onde meus amigos Matheus e Fel criaram seus próprios Ragnaroks. Eles escreviam e liam juntos em Cal e eu queria participar daquela brincadeira, depois que eu li com eles uma vez. Mas eu precisava montar a minha lista para isso. E um fatídico dia, o TikTok me mostrou um professor de educação física falando de um tal de Milon de Crotona, o responsável pela criação dos métodos de treinamento com elevação de carga. E tal figura foi a primeira que coloquei em minha lista. Assim, surgiu a trindade dos primeiros humanos que eu escolhi: Milon, Joana e Barba Negra. E depois a lista foi se formando com outras ideias minhas. Mas eu precisava de um oponente para o Milon. E como na época eu não tinha grandes pretensões, eu decidi colocar o Hermes de Shumatsu original para lutar contra o Milon. Algo que chamaria bastante atenção e serviria para eu desenvolver a minha ideia de Hermes com o custo de tornar aquela obra até aquele momento um universo alternativo, versão antiga. O Velho Testamento de Guerra do Valhalla. Uma época em que eu não me preocupava em fazer algo para um grande público, e era apenas uma diversão entre mim e meus amigos. Essa época engloba as duas primeiras lutas e tem a sua maior influência em Milo vs Hermes. Como era a versão alternativa, vários conceitos eram os mesmos de Shumatsu, principalmente os personagens como Zeus, que era o mesmo da obra original, e para os leitores antigos tinha até o Ares como uma figura da plateia, o que fez toda essa primeira luta ser apenas uma brincadeira com a minha visão sobre tais conceitos, algo que perdurou até a segunda rodada. Porém, após eu conseguir tempo, e por querer algo de qualidade para todos os leitores, tanto antigos quanto novos, refiz essas duas lutas com as minhas reais capacidades de escrita e agora falarei de como construir Hermes para se tornar mais único para mim e como construir o Milon para esse duelo entre rivais. Começando com o personagem do Milon. Nenhum cidadão tem o direito de ser amador em matéria de treinamento físico. Que desgraça é para o homem envelhecer sem nunca ver a beleza e a força do que seu corpo é capaz. Essa frase de Sócrates foi o pilar principal para a construção dos ideais e personagem do Milon de Crotona. Milon foi um personagem feito para inspirar as pessoas. Em seu flashback, temos o primeiro conflito pessoal dele entre o seu conhecimento acadêmico e ir atrás do que ele realmente gosta. Muitos de vocês já devem ter ficado diante de algo assim: fazer o que deve fazer ou fazer o que gosta. E independente da resposta, devemos nos esforçar ao máximo para ir atrás de nossos sonhos. Milon, ao perseguir o que ama, se tornou forte e viciado em se auto-aperfeiçoar e ver qual era os seus limites, algo que parecia um ciclo eterno devido ao seu potencial absurdo, e com isso ele alcançou o topo, vencendo a todos nas Olimpíadas e se tornando o maior campeão. Mas quando você alcança o que tanto queria, o que te resta? O tédio da conquista. A melhor maneira de lidar com isso é correr atrás de novos desafios e propósitos. Um potencial infinito necessita de infinito treinamento e busca de desafios, senão acaba por estagnar. Milon deixou tudo para trás: sua casa, esposa, amigos e toda sua reputação. Ao forjar sua morte, Milon de Crotona, o maior campeão das Olimpíadas, morreu deixando seu legado, e assim nasceu um Milon com a liberdade para alcançar mais degraus de seus objetivos pessoais. Agora falando do personagem do Hermes, ao contrário de seu oponente, Hermes já nasceu poderoso, com o custo de ter uma percepção temporal diferente de todos. O pequeno deus sempre viu o mundo de maneira muito lenta, onde até a trajetória da luz se tornou algo entediante. Uma vida de completo tédio, onde até mesmo sua família não poderia entender por completo o que ele sentia. Esse era o mundo de Hermes, o solitário mundo do mais rápido. Em sua história, eu quis mostrar que mesmo em dificuldade, podemos usar a situação em que vivemos ao nosso favor. Jogando xadrez com Atena, Hermes percebeu que poderia usar seu tempo de maneira melhor e não se remoer apenas no tédio. Atena, como a maior responsável pelo bem-estar dos gregos, vivia em prol de ajudar a sua família. Ao ajudar, ela se sentia satisfeita e ela passou esse pensamento para seu irmão. Hermes agora usava de seu tempo para ajudar os outros, cuidando de sua família e casa, e nisso acabou se tornando um mordomo, não por obrigação ou trabalho, mas para assim
ter a satisfação de tornar o seu fardo a maior arma para ajudar a sua família. Mas mesmo assim, ele ainda era solitário. Agora, vamos à luta em si. Chegamos então à luta dos dois, completamente inspirada em Shumatsu, principalmente em seus exageros. Essa luta toda é construída para dar esse sentimento de familiaridade e até nostalgia com o início de Shumatsu. Mas vamos falar da relação dos personagens. Milon já chegou na arena como um personagem convicto de suas motivações, entendendo que a alegria é sempre buscar o aprimoramento, algo que Hermes nunca experimentou por não encontrar um desafio para tal coisa, mesmo com a sua marca que limitava a sua percepção. Existiu inicialmente a barreira étnica entre humano e Deus, na qual foi quebrada assim que Milon atingiu o primeiro soco, mostrando a todos que os humanos podem chegar a vencer as divindades. E tomar esse soco fez Hermes ter a esperança de achar alguém que pudesse viver em seu mundo, tornando o início dessa luta um encontro entre duas pessoas curiosas com seus oponentes. E assim, a luta não foi diretamente algo até a morte, mas sim um entretenimento para ambos. Hermes finalmente sentiu o que tanto desejava, e Milon encontrou um desafio além de suas capacidades. Existem críticas ao fato da relação deles ter sido construída tão rápida. Eu entendo muitos terem estranhado isso, já que eu estava limitado ao número de capítulos. A explicação para essa relação rápida é o fato de ambos serem simples e terem encontrado pessoas que complementam seus sentimentos de alegria e ansiedade, os fazendo perceber a similaridade que os tornaram rivais. Hermes e Milon são personagens que, mesmo em momentos baixos e de dúvida, tomam decisões rápidas e com certeza. São pessoas que não se arrependem de suas escolhas e sempre buscam o melhor para si mesmos. Eu não darei tantos detalhes sobre a luta, então vamos falar mais sobre o final, no qual é o ápice da relação de ambos. Milon finalmente chegou ao mundo de Hermes, assim que ambos romperam o tempo, um conceito de Shumatsu que decidi deixar na obra e fazer do meu próprio jeito. E ao fim, decidiram aquele combate de maneira mais simples possível, tocando um ao outro sem parar até chegar no limite de seus poderes ou até o outro não conseguir evoluir mais. No fim de tudo, Hermes chegou ao limite de seus poderes. Ele viu até onde seu corpo poderia chegar e com seu rival o superando. Com o conhecimento de seu limite e um companheiro finalmente entrando em seu mundo, Hermes ficou completo. Tudo que queria em sua vida, ele conquistou naquele rápido combate. Hermes morreu com um sorriso e sua família entendeu as suas motivações e perceberam que aquele fim era o ápice da alegria de Hermes. Já Milon, ele concluiu mais um desafio, se tornou mais rápido e forte, mas perdeu um novo companheiro e novamente aquele vazio da vitória o consumiu. Mas ele permaneceu vivo para ir em busca de novos desafios. E ao fim da luta, surge a dúvida sobre quem realmente saiu como vencedor daquele combate. Vamos então à conclusão. Eu fiquei satisfeito com esse sendo o primeiro combate. Eu que pude me divertir com ambos os personagens, tanto escrevendo quanto estudando suas histórias e esportes praticados. Também é a melhor homenagem que eu poderia deixar a Shumatsu por toda a importância que essa obra tem a mim. Mas chegou a hora de me desprender, de fazer a minha própria história. Aos poucos, me desprendendo graças às futuras versões do mangá, onde o Hermes vai ter fortes mudanças de aparência para começar. E vocês podem ver a minha maior originalidade com o decorrer das rodadas do torneio. E aguardem o próximo vídeo sobre Guerra do Valhalla, onde vamos falar de Joana Dark vs Athena, aquelas que estão presas por suas responsabilidades. Então, para mais vídeos, deixem seu like, se inscrevam, se tornem membros e o mais importante, deixem seus comentários e leiam Guerra do Valhalla. E é isso, até o próximo vídeo.